Céu da igreja com a paz do Senhor. Um momento de muita responsabilidade, mas sobretudo de gratidão por estar mais uma noite fazendo menção da palavra do Senhor. Quero agradecer cada um de vocês que se disponibilizaram de vir até aqui, mas desde já eu gostaria de dizer que você não está aqui por vontade própria, você está aqui porque o Senhor te escolheu. Amém? Quantos estão felizes com a presença do Senhor? Diga amém. Prometo que eu vou ser breve, eu não vou encher muito a paciência de vocês, pode ficar tranquilos. Eu sou bem rápido, sucinto, eu desejo ser bem preciso no que Deus colocou no meu coração. Não tenho a intenção de ensinar nada a ninguém, apenas de compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Então eu peço que você preste atenção, por gentileza. Tenho certeza que Deus vai falar com todos nós e você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. É só isso que eu peço a Ele. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias. O irmão vai colocar aqui também no Data Show. Quem não trouxe sua Bíblia, não fique desesperado, que o irmão ali socorre vocês. Né, benção? Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, somente do 1 ao 4. Vai ser suficiente. Amém? Assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então desci eu até a casa do oleiro, e eis que ali ele fazia a sua obra sobre a roda. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele voltou a fazê-lo outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Amém? Se quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos, vamos orar por um minuto. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais uma noite, Senhor, primeiramente por quem Tu és, Senhor, nas nossas vidas, Jesus. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, de me trazer até aqui, com a incumbência, Senhor, de transmitir a Tua palavra, Senhor, para os Teus fiéis, Jesus. Ô Jesus, que tudo, Senhor, que sai aqui da minha boca não seja o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres, Senhor. Direciona, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos corações dos Teus servos, Senhor, dos Teus filhos, Jesus, para que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor, mas para que saiamos daqui diferentes. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Um texto conhecido até demais da casa de Deus, principalmente por aqueles que já tiveram oportunidade de fazer alguns encontros. A casa do oleiro. Um momento que Deus fala com seu profeta de nome Jeremias. Um momento caótico do povo de Israel, e que Deus se utiliza de uma linguagem figurativa, para mostrar ao seu servo o que ele quer fazer de Israel. O que me chama a atenção nesse texto é logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, perdão. Diz assim, coloca aqui por favor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2: levante e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Pergunta que se faz num momento como esse é: como é que Deus está falando com Jeremias
ordenando a ele para descer à casa do oleiro. E lá, ele vai fazer Jeremias ouvir as suas palavras, só que no 2 ele já está falando com Jeremias. Não é contraditório? Ele diz, vai e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, mas ele já está falando. A gente fica meio sem entender como é que ele já está ouvindo e ao mesmo tempo Deus manda ele descer para ele ouvir as palavras dele. O intuito de Deus aqui é levar Jeremias para um nível espiritual diferente do qual ele se encontrava naquele momento. E muitas vezes, para nós ouvirmos algo diferente de Deus, ou para estarmos em um nível espiritual diferente, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Aleluia. Nós temos que sair muitas vezes do lugar que para nós está muito bom, cômodo, confortável. É isso que Deus começa dizendo a Jeremias: sai da tua casa, do teu conforto, e desce até a casa do oleiro. E quantas vezes nós também não já fomos pegos desprevenidos da mesma forma? Né, irmão Júlio César? Ele nos tira de um lugar que a gente está achando muito bom, muito cômodo, confortável e agradável, e nos faz passar por situações muitas vezes constrangedoras, envergonhados. Eu só sei que Jeremias obedece e desce à casa do oleiro. Eu vou dizer uma coisa a você: é necessário muitas vezes nós sairmos de onde nós estamos, porque às vezes a gente fica tentando quebrar a cabeça, insistindo numa coisa que não é aquilo que Deus quer para a gente, mas a gente tende a insistir. Jesus disse que, uma parábola, Jesus disse que o homem saiu para semear, e ele semeia a mesma semente em 4 lugares. No primeiro lugar, vem a ave de rapina e pega a semente e não dá nada. No segundo lugar, ele coloca sobre as pedras e aí as raízes não se fincam. Na terceira, coloca sobre os espinhos e não dá nada, os espinhos sufocam as sementes. E na última, aí sim, ele coloca no lugar certo. E ele consegue colher a semente. Mas era a mesma semente e o mesmo semeador. A questão é que ele colocou em um lugar diferente. E às vezes a gente tem que sair de onde a gente está e ir para um lugar diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Um lugar diferente, talvez um lugar secreto, um lugar em que você tem uma intimidade maior com Jesus, eu não sei. Mas eu tenho certeza que Ele está falando com você e vocês sabem onde é esse lugar. É exatamente esse lugar que Deus quer levar a Jeremias. E Jeremias obedece. Só que Jeremias chega lá e de imediato ele não observa nada diferente de sobrenatural. O que é que Jeremias encontra lá? Encontra um oleiro, encontra argila, encontra barro, encontra uma roda, encontra vaso. Na ótica humana, tem alguma coisa de extraordinário nisso? Não. Só que quando você é movido pelo propósito, Deus te coloca em lugares comuns e faz desses lugares comuns geografias proféticas para te dar visões extraordinárias. Palavras extraordinárias, visões extraordinárias, a partir do momento que você
passa a ser movido pelo propósito da palavra de Deus, você chega em um lugar comum, que ninguém dá nada, e você começa a ver o que ninguém vê. Você começa a enxergar o que ninguém consegue enxergar. Aleluia. E Deus começa a mostrar a Jeremias justamente o que nenhuma outra pessoa conseguiria enxergar na ótica humana. A primeira coisa que Jeremias vê, já está aqui: e descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Aleluia. Jeremias chega, e quando ele chega, o oleiro já está trabalhando. O oleiro aqui representa quem? Jeremias chega e o oleiro já está trabalhando. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jeremias, antes de você pensar em vir, eu já estava trabalhando. E você percebe que não precisa ele cobrar o oleiro a trabalhar, ele não precisa dizer começa a trabalhar, não, ele já está trabalhando. Ele já está fazendo o que tem que ser feito. E Deus está dizendo justamente isso. Você podia não estar conseguindo enxergar por algum problema que você estava passando, por alguma adversidade que a vida te acometeu, você não estava vendo o meu trabalhar, mas eu estou aqui lhe dizendo, eu estou trabalhando na tua vida. Aleluia. Deus está trabalhando. Ainda que você não consiga ver, ainda que você não consiga enxergar, ainda que você não consiga ver resultado, Deus está trabalhando. E há quem diga, mas pastor, a minha família está do mesmo jeito, a minha casa está do mesmo jeito. Eu vou mais além, tem gente que diz, eu vou na igreja todo dia, todo domingo, toda quarta, toda segunda, terça, e não vejo diferença, passa dia, passa semana, passa mês e passa ano, e minha vida está do mesmo jeito, não muda nada. E Deus não está trabalhando, porque eu não estou vendo nada de diferente. Eu estou aqui para lhe dizer, Deus está trabalhando sim. Às vezes o trabalhar de Deus é imperceptível aos olhos humanos, a gente não consegue ver. Mas se você acha que não tem nenhum motivo para agradecer, se Deus abrisse sua visão espiritual agora, você estava aqui alegre, aleluia. Você estava aqui louvando, engrandecendo o nome dele, porque o que ele te dá de livramento, livramento a teus familiares, aleluia, livramento aos teus filhos, ao teu marido, à tua esposa, ao teu pai, à tua mãe, não é brincadeira. Como que Deus não livra a gente de uma bala perdida todo dia, de um assalto, de uma doença? Estamos no meio de uma pandemia, que vírus aí é esse que assola o mundo? Diga-se de passagem, nós conhecemos pouquíssimas pessoas que morreram. Estou mentindo? Isso é o trabalhar de Deus, aleluia. Nada acontece fora da sua vontade. E ainda que você não consiga ver, sentir nem enxergar, no momento certo você vai ver que o trabalhar de Deus na sua vida estava sim sendo realizado, aleluia. Segundo ponto, Jeremias vê o oleiro trabalhando. Isaías 64 diz que na antiguidade nunca se viu com os olhos, nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém?
Jeremias está vendo que o oleiro está entregue à obra, dedicado, tendo cuidado. E de repente, o vaso se quebra. Passa, por favor. Eu gosto dos detalhes da palavra. E eu digo a vocês que se tem um motivo de você acreditar no que eu estou falando, é porque eu não falo o que eu quero, eu falo o que tem aqui. É por isso que eu faço questão do irmão colocar aqui para vocês verem e compartilhar. Como o vaso que ele fazia de barro, o que é que diz ali? Quem quebrou o vaso foi o oleiro ou o vaso que se quebrou? Mas por que a gente escuta tanta gente dizendo que é o oleiro que quebrou o vaso? Né? Tem uns jargões, né, pastor? Nas igrejas pentecostais diz: vigia vaso. Senão o oleiro vai te quebrar, vigia. Deixa eu dizer uma coisa a você. Oleiro não quebra vaso, não. Até porque qual era o intuito dele em dedicar tempo, material, se dedicar, perder suas energias em uma coisa e de repente ele quebrar? Existe essa hipótese? Só se ele fosse doido. E eu me lembrei agora de uma cena. Quem aqui já assistiu o Chaves em Acapulco? Todo mundo. Tem um momento, né, pastor, que Kiko está fazendo um castelo bem bonito para fazer inveja a Chaves, e Chaves fica com inveja, fica com raiva, porque Kiko já tem destruído o dele. Aí Chaves vai lá e chuta o castelo do Kiko, né? E como é que ele fica? Com raiva. Então, como é que um oleiro vai ter prazer em destruir a obra que ele está fazendo? Deixa eu dizer uma coisa a você. Jesus não tem prazer em ver você sofrer. Jesus não tem prazer nas suas derrotas. Jesus não tem prazer no seu fracasso. Sabe por que é que o vaso se quebra? O vaso se quebra porque a matéria-prima que estava sendo feita não prestava, estava apodrecida. No hebraico, a mesma linguagem que é usada em Jeremias capítulo 18 é a mesma que é usada em Jeremias capítulo 13, quando Deus se refere ao cinto apodrecido. A mesma palavra que Deus se refere ao cinto apodrecido, ele se refere ao vaso que estava apodrecido. O vaso estava apodrecido e por esse simples fato ele se quebrou. E quem é que é o vaso aqui? Somos nós. Eu e você. Às vezes a gente não precisa que ninguém quebre a gente mesmo se quebra. Estou mentindo? Eu posso dar algumas características de como que um vaso se quebra? Vocês permitem? Amém? Eu não ia não, mas vocês permitiram. Mas eu vou dizer alguns motivos. Um vaso se quebra quando a gente anda aonde não tem que andar. Às vezes quando a gente pega o que não é para a gente pegar. Quando a gente anda com quem não é para a gente andar. Quando a gente se relaciona quando não é para se relacionar. Aperta o cinto, que
vai doer um pouquinho. Quando a gente namora com quem não é para namorar, quando a gente casa com quem não é para casar. Porque às vezes a gente toma atitude e decisões precipitadas na nossa vida. E a gente acha que está tudo certo. E que se der errado a gente remenda depois. Mas às vezes o remendo custa caro. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente tende a espiritualizar muita coisa. Por que Deus permitiu isso e por que Deus permitiu aquilo? Porque o diabo é ruim e deixou isso, e porque o diabo fez isso comigo. Às vezes não é o diabo nem é Deus, às vezes é eu e é você. É porque é muito mais fácil, né, pastor, a gente tratar, é muito mais fácil a gente jogar a culpa e transferir responsabilidade do que tratar de caráter. Quando se fala em mudança de caráter é difícil, mas não é só sobre nós, isso vem de Adão. A culpa não é nossa. Adão, quando ficou muito malandro, que comeu do fruto da árvore do conhecimento, ele ficou muito sabido até demais. Aí quando Deus pergunta por que foi que ele caiu, aí Deus diz, Adão, o que foi que aconteceu? Ele diz, a culpa foi da mulher que tu me desse. Se a culpa não ficasse para Eva, ficava para Deus. A culpa só não é dele. Não é assim? É porque é muito mais fácil a gente transferir responsabilidade do que tratar de caráter. Mas se tem um Deus que trata caráter, é esse a qual nós servimos. Aleluia. O maior milagre que Jesus pode fazer na sua vida não é lhe dar carro novo, nem casa nova, nem namorado, nem namorada. É transformar o seu caráter. E transformar o meu caráter. É uma pessoa olhar para a gente e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque quem conhece a Cristo e aceita o Evangelho, se for ladrão não rouba mais. Se era traficante não trafica mais, se era prostituta não se prostitui mais. Porque Evangelho é isso. Se não tem transformação, não é Evangelho. Mas Jesus transforma. A gente sozinho não consegue. Mas se a gente pedir a Jesus uma oportunidade para Ele transformar a nossa vida e o nosso caráter, Ele transforma. Quem acredita, diga amém. Jesus transforma caráter. A matéria-prima estava apodrecida e alguém pode se perguntar, mas por que então? Ele não pegou uma matéria boa e tentou fazer outro vaso com uma matéria boa, porque a gente vai ver que diz ali, ó, na segunda linha, tornou a fazer dele, do mesmo, outro vaso. O oleiro não troca a matéria, ele pega a mesma matéria apodrecida e tenta fazer um outro vaso. A gente se pergunta, mas por que ele insiste no que não presta? Porque a questão, pega essa, presta atenção aqui, Horácio. A questão nunca foi sobre a qualidade da matéria-prima, mas sobre a mão de quem ele estava. Se ele pegasse uma matéria boa, ficava muito fácil de dizer, o vaso ficou bonito porque a matéria era boa. Só que o Deus da Bíblia, ele confunde. Ele pega o que ninguém é, ele pega o que ninguém quer, que ninguém acredita, que você não dava nada, que você não era nada, que você até ontem não prestava. Aí Deus diz, é esse que eu quero. É esse que eu quero pegar e transformar num vaso de honra para a glória do meu nome.
Deus não escolhe quem presta, não. Ele pega quem não presta. Amém? Até porque ninguém presta, na verdade, né? A gente acha que presta. E é por isso que a gente se quebra na mão dele. Porque a gente está achando que já está bom e já está pronto. E na verdade a gente está todo podre por dentro. Quando a gente achar que é alguma coisa, pode saber que tem alguma coisa de errado. É assim ou não é? O oleiro trabalha com a matéria-prima ruim. E preste atenção que eu já estou me encaminhando para o final, vou terminar. O problema dele pegar uma matéria que não presta, prestar atenção, é que ele coloca em risco a obra, né, pastor? Vê a complicação, ele pega de novo a mesma matéria que não presta e coloca agora em risco a obra. Trabalhar com matéria que não presta, coloca-se em risco a obra. Presta atenção. Você lembra de Pedro, quando estava num barco? Não era, pastor? Pedro estava no barco com os discípulos, Jesus vem andando sobre as águas, aí eles dizem assim, será que é um fantasma? Eu vejo que é um fantasma, eu acho que é um fantasma. Aí Jesus chega e diz, não, sou eu. Aí Pedro diz, se és tu, Senhor, deixa eu andar também sobre as águas. Aí Jesus faz o que? Vem. O que é que Jesus está fazendo aqui? Colocando a obra em risco. E chama. E quando Pedro começa a andar, em um determinado momento ele faz o quê? Afunda. Eu imagino que quando ele afunda, os discípulos devem ficar perguntando, por que foi que Jesus chamou, se sabia que ele ia afundar? Para que chama? Só que tem um detalhe nessa passagem, que é o detalhe que me chama mais a atenção. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz quando Pedro afunda? Oi? Estende a mão? Ele corre e estende a mão ou ele só estende a mão? Pegou? Ele corre e estende a mão ou ele só estende a mão? Ele só estende a mão, porque ele já sabia aonde é que ele ia cair. Aleluia. Ele já sabia, ele disse, vem Pedro, pode vir. Aí na hora que ele chega a fundo, ele diz, eu já sabia qual era a tua limitação, eu já sabia até onde que tu conseguia vir, aleluia. Mas nunca, eita, aleluia. Na hora que ele pega, que estende a mão, ele diz, vem, eu te dou uma segunda chance. E Pedro volta, caminhando no braço dele, ou andando sobre as águas? Então Pedro não andou uma, andou duas vezes. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre Pedro, aleluia. Nunca foi sobre a sua capacidade, sempre foi pelo amor de Deus. Deus me trouxe aqui para trazer essa mensagem para você hoje. Se você chegou até onde você está hoje, foi pela graça, pelo amor e pela misericórdia dele. Se você é um vaso que ainda está em processo, como eu, respeite o processo. É muito bom a gente obedecer o processo. Tudo que a gente colhe, né, pastor, no tempo certo é bom. Estudar na hora certa, se formar na hora certa, namorar na hora certa, noivar na hora certa, casar na hora certa, ter filhos na hora certa, ter netos na hora certa. Aleluia. É muito bom. E às vezes o que a gente planta hoje, a gente não colhe hoje. Essa é a dificuldade do homem. E é por isso que nós estamos perecendo décadas após décadas. Porque vivemos em um mundo
imediatista. Presta atenção. Vivemos em um mundo imediatista que queremos colher muitas vezes o que nós plantamos. E às vezes nós não colhemos o que nós plantamos. Mas os seus filhos vão colher o que você plantou. Os seus netos vão colher o que você plantou. Seja de bom, seja de ruim. Júlio César, existe coisa melhor do que num futuro bem próximo você já morrer e o teu filho chegar um amigo dele e disser: você era o filho de Júlio César? Aí ele disse: sim, era eu. Eu era filho dele. Ele disse: pois foi através da vida do seu pai que o meu pai se converteu. E porque meu pai se converteu, eu me converti e estou aqui hoje. Porque respeitou o processo. Respeite os processos e os seus filhos colherão frutos, seus netos colherão frutos, os netos dos seus netos colherão os frutos. A gente gosta de manga, né? Uma manga, quando é bem docinha, ela é boa. Agora, tira a manga antes do tempo do pé para ver se presta. O que era para ser doce, amarga na nossa boca. É assim ou não é? Mas o Deus que está aqui hoje trouxe aqui você para te ensinar a caminhar no tempo certo do processo. Você vai saber a hora certa de plantar, você agora vai saber a hora certa de colher e você agora vai saber a hora certa de trazer os frutos até a sua mesa. É só até aqui e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.